Bom, vamos lá então, pessoal, dando continuidade às apresentações que temos feito, né, desses temas introdutórios de redes industriais. Hoje a gente avança para a aula 4, aula do professor Farkas. Hoje a gente vai estar falando um pouco de topologia física, topologia de ligação de equipamentos em rede. Tá? Ligação de equipamentos em rede, sim. Para que haja uma rede, a gente já estudou lá atrás que eu preciso ter pelo menos 2 equipamentos conectados. Né? Se for no formato simplex, um transmissor e um receptor. Se for no full duplex, 2 transmissores com 2 receptores. Mas isso para redes ponto a ponto. E quando eu tenho uma rede ponto-multiponto? Né? Nós falamos a respeito de redes referindo-se a 2 equipamentos microprocessados, mas eu posso ter uma situação com vários equipamentos interligados nessa mesma rede. Então, quando eu falo de topologia física, eu estou falando exatamente de como interligar mais de 2 equipamentos numa mesma rede. Tá? Então, esse é o nosso objetivo inicial, está falando hoje aqui. Nós temos destacados aqui o que a gente chama de principal topologia física. Tá? Quando a gente fala de topologia, a gente está se referindo ao modo ao qual uma rede ela é montada fisicamente. Então, se a gente tivesse que elencar as 4 principais, a gente pode estar trabalhando com essas 4 aqui. Tá? O que a gente chama de redes em anel, redes em estrela, redes em malha e redes em barramento. Por aí a gente encontra outras literaturas falando topologia árvore, topologia mista. Todas essas outras topologias são derivações dessas 4. Tá? Como assim derivação, professor? Pensem o seguinte, cada uma dessas bolinhas aqui se encarregando de um equipamento microprocessado. Tá? Então, em anel, olha, eu tenho esse tipo de topologia. Cada bolinha tem 2 enlaces, cada barrinha, ó, é o que a gente chama de um enlace de rede. Para que haja um enlace, eu tenho que ter uma conexão de rede. Então, essa bolinha, o cursor que está aqui referenciando, ó, não tem uma conexão à esquerda e uma à direita? Tá? E se dessa bolinha aqui, por exemplo, houvesse uma derivação, essa bolinha da estrela fosse a mesma bolinha desse anel? Eu tenho um anel interligando uma rede em estrela. E se essa outra bolinha da estrela fosse essa bolinha do barramento? Eu tenho uma rede em estrela com um barramento pendurado. E eu posso ter um barramento pendurado em cima de um outro barramento. Então, o céu é o limite. O que vai definir qual que é a melhor forma de estar utilizando os recursos necessários para estar atendendo ao projeto no melhor custo possível. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, mas existe exatamente a mais simples de ligar, a mais barata, em relação à mais complexa de ser ligada, a mais cara. Em qual dos mundos eu vou estar trafegando? Eu tenho que responder da seguinte forma: qual a real necessidade da minha topologia em rede? Ok? Vamos lá, partir direto. Eu gosto de começar, talvez não pela mais simples, mas pela que a gente mais facilmente consegue visualizar ou fica mais fácil da gente entender. Tá? Todos aqui temos um roteador em casa, um link da net, ou pelo menos da empresa, ou até mesmo na escola. Vocês tiveram a oportunidade de ver aqueles vários computadores do laboratório interligados em rede, correto? O que é comum a todos esses equipamentos ligados em rede? O que é normal de você ver numa sala onde tenha 3 ou mais computadores, por exemplo? Não tem uma caixinha lá com um monte de LEDzinho piscando?
Se cai a conexão, o LEDzinho apaga. Quando eu plugo o cabo de rede, o LEDzinho acende de novo. Vocês já viram lá que a gente chama de switch? Por exemplo, na nossa sala, na 509 lá, no fundo da sala tem um armário preto pendurado ali na parede. Dentro desse armário preto tem uma outra caixinha lá com um monte de LED e um monte de cabo de rede pendurado. Já viram esse equipamento lá ou não? Eu já vi. Já. Alguns já devem ter visto. Com qual topologia que a gente vê nessa nossa apresentação aqui, ó, que se assemelha com aquele formato que a gente já viu em sala de aula? Nossos laboratórios, como é que eles são ligados? Em barramento, em malha, em anel ou em estrela? Em estrela? Em estrela, pessoal. Em estrela. Ah, mas como é que você sabe, professor, que é estrela? Dá uma olhada nesse desenho, ó. Pensa que eu tenho 5 computadores pendurados aqui em volta e eu tenho um concentrador. Eu tenho um único equipamento que se responsabiliza em pegar as informações de um equipamento e mandar para o outro. Esse equipamento central garante a conectividade de todos os outros equipamentos aqui, ó, nessa rede. Ah, mas só pode ser 5? Não, pode ser 48, pode ser 96. Depende do tamanho desse switch que você está utilizando. Afinal de contas, você compra um switch de acordo com a quantidade de portas que você precisa. Tá? Então, exatamente, é uma topologia em estrela que a gente tem na sala de aula. E o nosso modem Wi-Fi que a gente tem dentro de casa? Qual que é a topologia que a gente está utilizando? Anel? Alguém faz ideia? O anel? Não. Também é a estrela. O roteador não vem de um cabo que vem da rua? Uma vez que o roteador está dentro de casa, eu não consigo pendurar um monte de gente no mesmo Wi-Fi ali, naquele roteador? O que tem em comum essas duas situações? Se o roteador cair, não fica todo mundo sem Wi-Fi? Tudo bem, senhores? Pensa que essa bolinha central aqui, ó, é o roteador lá da NET, da Claro, que você usa. Se essa bolinha cai, você tem Wi-Fi nos equipamentos? Não, né? Você não vai ter a rede dos equipamentos. E se na nossa sala, esse switch central lá, que a gente via no final da sala, desligar, alguém consegue entrar em rede? Também não. É a mesma história. É a mesma topologia. Tá? Então, apesar de não ser a mais simples, a topologia em estrela é a que mais facilmente vocês conseguem vê-la funcionando, fazer uma análise nesse sentido. Mais uma característica importante que a gente tem que ver aqui, ó. Por que não é anel, quando você comentou no Wi-Fi, tá? Se fosse em anel, ó, para que esse cara converse com esse cara aqui, eu teria que passar por um dispositivo no meio. Ou passar por 1, 2, 3, 4 dispositivos do outro lado. Ah, quer dizer que quando um dispositivo cai, eu não consigo mais comunicar? Não. Não é essa a topologia que a gente tem. O que a gente tem, ó, é a topologia em estrela. Eu posso desligar um celular que a rede continua funcionando. Eu posso desligar o micro que a rede continua funcionando. Eu só não posso desligar o equipamento de link central. E é uma topologia de rede aqui, ó, ponto a ponto. Ponto a ponto os equipamentos aqui, não é? São vários pontos a pontos aqui. E esse aqui também, ó, é um ponto a ponto. E essa rede aqui embaixo, o barramento? Ponto, multiponto. Ó, o meio físico é compartilhado com todos os elementos da rede. E a malha? Cada um dos equipamentos possui um link de ligação individualizado
com os demais equipamentos. Conseguiram começar a ver as diferenças aqui entre as topologias? Professor, Diga lá. então no caso do anel estrela, sendo que no caso da estrela, aquela, como você disse no exemplo do roteado, não está funcionando, todas as outras também não será possível acessar. Também do anel poderia ser isso também. Isso daí não seria, podemos considerar assim, uma desvantagem? Na verdade, a gente vai discutir cada uma dessas tecnologias aqui na sequência. Então, vamos seguir com as características de cada uma, e lá no final a gente tem um quadro comparativo, e aí você vai me dizer se ficou claro as vantagens e desvantagens que a gente citar ao longo da aula. Pode ser, Júlio? Pode ser. Obrigado, professor. Vamos avançar um pouquinho no tema, então. Começar pela topologia em anel. O que acontece? A topologia em anel ela é formada uma ligação ponto a ponto entre cada dispositivo. Então, ó, esse equipamento tem um ponto de ligação com esse daqui. E só serve para esse link. Eu tenho um segundo ponto nessa máquina que liga com essa máquina aqui. Um segundo ponto nessa máquina que liga aqui. E um outro ponto daqui que vem até aqui. Tá? Então, é o que a gente chama de ligações ponto a ponto. A informação é enviada, ela é repetida de máquina a máquina, até a máquina de destino. Ou então, até essa informação retornar à máquina de origem, sendo então retirada do anel. Qual que é a real necessidade de implementação de uma rede em anel? Tá? Vamos pensar a seguinte informação. Essa máquina do canto superior esquerdo quer falar do canto inferior direito. Então, ela gera um pacote de informação e põe na rede. Essa máquina escuta o que foi dito. Ela recebe essa mensagem, só que ela identifica, opa, essa mensagem não é para mim. Então, ela pega essa mensagem e manda para a próxima. A próxima máquina analisa essa mensagem. Opa, essa mensagem é para mim. Então, ela vai e utiliza essa tecnologia, essa informação. Vamos imaginar que ela tem que gerar uma resposta. Essa máquina gera uma resposta. Opa, essa resposta não é para mim. Eu pego essa informação e jogo para frente. Opa, a resposta era para mim. Eu vou e faço o consumo dessa informação. Vamos imaginar que essa máquina queira falar com essa outra aqui, ó. Manda para essa, não é minha. Manda para essa, não é minha. Manda para essa. É minha informação. O que ela vai fazer? Ela vai responder. Eu não estou trabalhando num ciclo anti-horário aqui, ó. Por onde ela responde? Pá, pelo enlace mais rápido. Fiz uma pergunta dessa máquina aqui para essa daqui, ó. Um enlace só. Ah, a informação é minha. Vou gerar a resposta. Gero por aqui. Não é minha, não é minha. Chegou a resposta do destinatário. Eu defino um sentido único para que eu possa trabalhar com essa rede. Até aqui tudo bem? A grande questão é, e se esse cabo aqui rompe? Se um desses enlaces aqui romper? Mandei a informação, não é minha. Opa, eu não consigo mandar a informação de volta. O que eu tenho que fazer? O protocolo que define a topologia em anel fala o seguinte: volta e manda pelo outro sentido. Chegou a informação. Tá? Então, existe um protocolo que fica só tratando da qualidade da informação que eu estou trafegando nesse anel. Uma vez que um desses enlaces caia, o protocolo define, olha, eu estou com um problema na rede, você tem que começar a utilizar o outro sentido da comunicação
para que essa informação chegue ao seu cliente. Ou seja, mesmo com uma situação de cabo rompido, eu vou ter comunicação entre os dispositivos. Qualquer switch faz rede em anel, professor? Não. Tem que ser o que a gente chama de switch de layer 2. Switch gerenciável. Se eu pegar um switch de uma mesma porta, linkar em outra porta, eu travo o switch. Se ele não for gerenciado. Tá? Ele tem que ser um switch que identifica o que ele está mandando e para quem que ele está mandando. Deu para entender o que se trata a topologia em anel? Senhor, Diga. no caso dessa tomologia em anel, até rodar essa informação, os dados que eu quero que chegue em outro aparelho, leva um tempo. Não seria também um pouco de desvantagem? Ou não necessariamente? Penso o seguinte. Eu vou fazer uma viagem que eu sei que vai consumir um tanque de gasolina. Ok? Eu vou levar 2 tanques de gasolina. Por quê? Se eu tiver algum problema no meio do caminho, eu posso usar esse outro tanque. Eu não estou levando uma carga a mais do que eu precisaria? Certo? Só que eu tenho a segurança de que combustível não vai faltar nessa viagem. Quando eu trabalho com sistemas seguros, normalmente ele costuma ser um pouco mais lento. Por quê? Porque ele está trabalhando com uma maior preocupação para que aquilo ocorra corretamente. Então, sempre que você for para o seguro, você vai estar obrigatoriamente caindo para o mais lento. A questão é o quão mais lento. Eu vou atrasar 100 milissegundos. Isso para uma comunicação de alta densidade no padrão da internet não é nada. E eu estou falando de 100 milissegundos numa rede com 64, com 128 equipamentos. Gera um atraso? Gera, mínimo. Mas é o preço que eu tenho que pagar para garantir essa disponibilidade de alguns nobres aí depois da vírgula. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, são formas de interligar mais seguras ou menos seguras. Tá? A rede em anel ela já está caminhando na rede mais segura. Exatamente por isso. Ela já resolve um problema de queda de cabo. Tá? Isso é muito comum nas indústrias aí. Tá? Vai o eletricista lá cortar um fio de energia e tinha um cabo de rede lá perto. Ele passa a tesoura também e nem viu. E se ele passa a tesoura num cabo de rede num momento crítico, que eu não podia desligar a máquina? Então eu tenho que trabalhar de uma forma a garantir segurança na comunicação da minha rede. E uma das formas que eu tenho é exatamente essa, utilizando tecnologia de rede em anel. Isso é muito comum hoje nas indústrias. Barateou muito. Hoje um switchzinho que faça uma rede em anel aí, um switch gerenciável, eu já começo a trabalhar. Um top de linha com 3 a 4 mil reais. Falando de switch industrial, tá? Não estou falando de TP-Link de 80 conto que você compra na Calunga e põe dentro de casa. Isso para switch industrial é um preço relativamente muito bom. Tudo bem? Me fiz entender essa questão do atraso? Sim, para entender, sim. Obrigado. Se esse anel for feito em fibra ótica, para você ter o tempo, uma outra referência interessante, tá?
Vamos imaginar que eu estou num protocolo aí, num RDP, num protocolo de gestão dessa rede em anel. Tá? E essa rede em anel está montada em fibra ótica. O tempo de reconhecimento que essa rede caiu, que houve uma queda de link, é da ordem de 10 milissegundos. 10 milissegundos, o quanto que é isso? Você piscou em 40 milissegundos. Você piscou, ele reconheceu 4 vezes a queda de comunicação que houve. Isso é rápido? Tem processos que é, para outros processos não. Por isso que a gente tem mais de uma forma de garantir redundância e conectividade numa rede. Tudo bem, senhores? Qual que é o ponto fraco dessa rede aqui? Se Vamos imaginar, caiu dois esse cabos laço se romper, aqui. Oi? O cabo se romper? se Foi isso que você comentou? dois laços. Isso, se dois laços. Vamos imaginar que esse cabo aqui, ó, alguém cortou ele sem intenção. A rede vai parar? Não vai parar a rede, né? Não vai comunicar pelo outro lado? Certo? Certo. Como é que eu sei que eu tenho um problema na rede? Se a rede não parou de comunicar. Entenderam a pegadinha? Espera aí, eu cortei um cabo de rede e a rede continuou funcionando. Como é que eu sei que eu cortei esse cabo de rede? Então, essas ferramentas, normalmente, ela precisa de uma gestão. Eu preciso ter um protocolo que permita o monitoramento e gere informação dizendo o seguinte: a conexão entre o micro A e o micro B está inativa. Se eu não tiver uma ferramenta que me mostre isso, eu corro o risco de, num segundo momento, cair essa outra rede aqui, ó, e eu isolei essa máquina. Tudo bem? Faz sentido a vocês isso que eu estou falando ou não? Eu corto um cabo de rede e a rede não para de funcionar. Como é que eu sei que eu tenho um problema de rede? Somente com uma ferramenta de monitoramento completo. Tudo bem? Sim. Seguimos, então? Vamos falar um pouquinho de outra topologia, então. A gente chama de topologia em barramento. Na topologia em barramento, há um barramento central, um cabo coaxial ou um par trançado único, onde os dispositivos, né, os pontos da rede, são interligados no que a gente chama de rede multiponto. Então, ó, nessa topologia eu tenho um barramento único e nesse barramento eu saio puxando ligação para os meus dispositivos. Tá? Do mesmo meio físico, eu puxo todas as referências para todos os dispositivos. Normalmente, esse tipo de rede precisa de um terminador, o que a gente chama de terminador, nas extremidades do cabo, para evitar reflexão de sinal. Isso aqui é típico de sistemas de telecomunicação. Se eu estiver mandando um sinal elétrico, esse sinal chega no final e não tem para onde ele ir, meio que ele retorna parte da potência para o próprio cabo. E no que ele retorna a parte da potência para o próprio cabo, ele pode gerar ruídos na comunicação ou comunicação falsa, ou comunicação duplicada.
E aí os destinatários ficam sem saber se aquele ruído é uma nova comunicação, se é ruído, ou se é a comunicação principal. Tá? Isso também tem que fazer parte da gestão do protocolo de comunicação em barramento. Pontos positivos. Você concorda que, detalhe, né? Além de ser chamada de barramento, o pessoal costuma chamar isso daqui também de rede em varal. Tá? Por que varal? Porque eu vou simplesmente pendurando os dispositivos nessa rede aqui, ó. E esses dispositivos vão sendo interligados, cada qual a um determinado equipamento dentro do mesmo meio físico compartilhado ali no caso. É a rede mais barata, mais simples de ser interligada, né? Mais fácil de se trabalhar com ela, porém não é a rede mais segura. Tá? Por que não é a rede mais segura? Eu vou dar dois exemplos aqui de falhas que podem... Vou dar alguns exemplos de falhas que podem ocorrer numa rede em barramento. Tá? A primeira é a mais simples. Olha, rompeu a rede nesse ponto aqui, ó. Imaginando que o seu CLP aqui é o mestre, todos esses dispositivos são escravos, tá? Rompeu a rede aqui, ó, nesse início de trecho. O mestre consegue falar com alguém? Não, né? Eu não tenho meio físico, ó, não tem um anel interligando aqui, ó, nesse CLP. Então, uma vez que rompeu o cabo, dependendo de onde ele romper, eu perco a comunicação com todos os elementos da rede. Faz sentido? Ó? Para o mestre perguntar alguma coisa para esse dispositivo aqui, ó, ele tem que jogar a pergunta vem para o barramento inteiro, todos os elementos escutam a pergunta, só que só o dispositivo destinatário é que vai ter o direito de responder. Se a rede rompeu aqui no meio, eu vou mandar a pergunta, esse cara não escutou a pergunta, como é que ele vai responder alguma coisa? Topologia mestre-escravo é isso. O escravo só produz resposta quando? Quando ele escuta o mestre questionando. Tá? Então, esse é um caso clássico de problemas e detecção de problemas numa rede do tipo barramento. Mas esse ainda é fácil de resolver, né? Por software, você vai investigar quem é o cara que não está te respondendo. E aí você vai no trecho do cara que não está te respondendo, até o cara que te deu uma última resposta válida, e você verifica, né? Se houve um rompimento de cabo, uma falha de conexão, a própria queima do equipamento, né? O próprio dano do equipamento do escravo em questão, isso também pode ocorrer. Então, isso é um problema fácil de ser resolvido. O problema difícil é o seguinte, vamos imaginar que o cara passou com o maquinário em cima e fechou o curto nesse barramento. O que é fechar o curto no barramento? Esse barramento, pessoal, eu estou pensando ou num cabo coaxial ou num par trançado, tá? Lembra aquele parzinho trançado da aula de meios físicos que a gente comentou? Pensa que naquele par trançado passou um equipamento e rompeu a capa protetora dos fios condutivos. Então, os dois fios agora estão em curto-circuito nesse momento. Numa situação de curto-circuito, alguém vai conseguir conversar alguma coisa com essa rede? Não. Situação de curto-circuito, eu não consigo conversar com ninguém, com nenhum equipamento na rede. E aí você pensa o seguinte, eu tenho uma rede de 1.200 metros, que é o máximo que a norma define que eu posso usar no par trançado. Eu tenho 1,2 km. Como é que eu faço para achar esse curto? Porque se eu for com o multímetro lá no início da rede, ele vai dar o curto. Se eu for com o multímetro lá no final da rede, ele também vai me dar um curto-circuito. Curto-circuito é curto-circuito. Como é que eu identifico esse curto?
Alguém faz ideia? Essa sala está calma, está quieta hoje, está silenciosa. Pensa o seguinte, pessoal. Tem um barramento aqui, ó. Um curto-circuito. O que eu faço? Eu pego um determinado ponto, vocês estão vendo meu cursor aqui, né? No desenho de baixo. Sim? Não. Sim. Aqui o cursor aqui, ó. 1, Sim. 2, 3, 4 micro. No meio dos 4 micro aqui, ó. Sim. Tá? Vamos imaginar que aqui, ó, é a metade da minha rede. Eu faço uma interrupção aqui momentânea e verifico. O curto-circuito está à minha direita ou à minha esquerda? Se tiver nos dois, putz, é azarado pra caramba. Mas vamos lá. Vamos imaginar que está à direita. Ok, então, ó, eu eliminei metade da rede. Então, eu não tenho mais 1.200 metros. Eu só tenho 600 metros aqui para trabalhar. Vou na metade desses 600 metros. Está aqui, ó. Com 300 metros, eu isolo a rede e verifico. O meu curto está à direita ou à esquerda? Ah, está à esquerda agora. Então, eu eliminei 600 daqui e 300 daqui. Já eliminei 900 metros de erro. Pego esse trecho final de 300. Faço uma nova interrupção. Ah, está à direita ou está à esquerda? Ah, está à direita. Então está nesse trechinho de 150 metros no meu curto-circuito. Então, com algumas medições em pontos estratégicos, você faz esse diagnóstico de localização de falha. Tá? Você não precisa ir analisando a cada 10 centímetros. Desculpa. Não precisa analisar a cada 10 centímetros onde está essa rede, onde está esse curto-circuito. Você faz por amostragem, você vai eliminando por probabilidade. Tem equipamento que você pendura na ponta da rede, faz um teste, e ele te fala o seguinte, olha, o curto está a 775 metros do ponto que você está analisando. Ele faz por reflexão de sinal, ele manda um sinal e pega o sinal de volta. Dependendo do quanto tempo ele foi e voltou, ele tem aproximada a distância do ponto de curto-circuito. Um equipamentozinho desse básico, tá? Versão de campo, deve estar em torno hoje de uns $24.000. Um equipamento para detecção de curto. $24.000, você paga muito peãozinho se precisar para varrer essa rede inteira e saber onde é que está o problema. Então, realmente, só compra um produto desse quem realmente precisa. Porque é um equipamento muito caro. É uma tecnologia de ponta e não dá para pôr na mão de qualquer um. Você não põe um equipamento de 24 pau na mão de qualquer um. Então, são equipamentos bem específicos para diagnóstico desse tipo. Então, talvez não valha a pena para muitas das situações que a gente vai ver por aí. Alguma dúvida de topologia de barramento? Tranquilo? Tudo bem, então? Tranquilo. Vamos lá. Estrela. Estrela é isso que a gente já estava discutindo, né? Topologia estrela, todas as máquinas ou dispositivos são interligados a um concentrador, rede ponto a ponto, que centraliza e coordena toda a comunicação. Pode ser um CLP trabalhando em rede ponto a ponto? Pode. Pode ser um CLP trabalhando em estrela? Desde que esse CLP tenham várias conexões de redes distintas? Pode. Pode ser um switch fazendo o gerenciamento, a gestão dessa rede estrela?
Sim, pode. Switch industrial, professor? Switch industrial. Então, vocês começam a entender um pouquinho com o que eu ganho dinheiro durante o dia, né? Eu trabalho numa empresa de comunicação industrial que vende switch industrial. Depois, no finalzinho da aula, eu mostro alguns modelos aí, sem fazer propaganda da marca, mas é uma marca muito conhecida dentro da indústria. Tá? Qual que é o ponto fraco da topologia em estrela? Qual que é o gargalo aí, o calcanhar de Aquiles? Central de conexão. Ponto central de conexão. O ponto central de comunicação parou de funcionar, eu paro com a rede inteira. Toda a minha rede vai ficar morta. Ok? Por último, não menos importante, topologia em malha. Dessa topologia, as máquinas são ligadas umas às outras por vários segmentos de cabo. São várias redes ponto a ponto estabelecidas aqui. Essa configuração oferece redundância e confiabilidade. Se um dos cabos falhar, o tráfego vai fluir por outro cabo, porém, essas redes possuem instalação dispendiosa, instalação cara, devido ao uso de grande quantidade de cabeamento. Por vezes, essa topologia será usada juntamente com outras descritas, para formar o que a gente chama de topologia híbrida. Ou mista, ou redes mista. Perceba o seguinte, para mim interligar esses 4 computadores em malha, quantas conexões de rede eu preciso em cada um deles? 3 conexões, 3 aqui e 3 aqui. Vamos imaginar que esse ponto aqui, de cima, rompeu. Esse computador precisa falar com esse cara. Eu posso mandar informação por aqui e essa informação ser repetida para cá. Chegou? Chegou. Ah, mas rompeu esse cabo e esse cabo. Tudo bem, você precisa realmente revisar os seus processos internos. Mas eu posso mandar essa informação para cá, que manda para cá e que manda para o equipamento final. E eu ainda continuo com comunicação e conectividade entre os equipamentos. E se eu precisar vincular, eu precisar interligar 20 equipamentos em malha? Quantas interfaces de comunicação eu tenho que ter em cada um desses equipamentos? Vamos lá, se para 4 equipamentos que eu tenho nessa rede, 1, 2, 3, 4, eu tenho que ter 3 interfaces, quando eu tiver 20 equipamentos, eu preciso de... Isso mesmo, 19 interfaces. Olha como vocês são inteligentes. Sempre é o número de equipamentos menos 1 é o número de interfaces de rede de comunicação que eu preciso. E aí talvez você comece a entender por que ela é cara. Né? São 19 interfaces, são... Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 enlaces de conexão distintos. Quando eu tiver 19, eu vou ter mais de 20 interconexões executadas entre esses equipamentos. Então, vai interface de comunicação, vai cabo de comunicação, vai conector, vai infraestrutura, para poder passar esse monte de cabo de um lado para o outro. Esse tipo de topologia não é utilizado em qualquer lugar. Tá? Quando você fala de banco, faz sentido uma topologia em malha. Quando você fala de um Google, faz sentido uma topologia em malha. Uma Azure, né? São essas empresas que estão trabalhando com Big Data, com 4.0, com conectividade na nuvem, faz sentido topologias em malha. Tá? Ah, mas dentro de uma indústria? Não, um duplo anel já está de bom tamanho. Um anel redundante com outro anel redundante. Não chega a ser uma topologia em malha, mas chega a ser
uma topologia tão eficiente quanto. Tudo bem, senhores e senhorita? Preciso saber se tem dúvidas aqui, até agora. Diga, Júlio. Caso caminhos para cada sistema tem como o sistema entende qual caminho Repete escolher. para mim, Júlio, o que está pipocando. Deixa eu desligar minha câmera para ver se fica mais leve a comunicação. Tenta falar de novo, por favor, ver se eu consigo te ouvir. Tem 3 caminhos para cada fornecer o caminho para informações. 3 caminhos. Caso seria mais rápido para me mandar para e-mail. Eu vi que são 3 caminhos para mandar informação, o que seria mais rápido, e eu não entendi o resto da pergunta. Caso qual é o caminho mais rápido de informação, sistema para o outro. Eu estou entendendo que você quer saber qual que é o caminho mais rápido, é isso? Não, como o sistema entende qual é o caminho mais rápido de escolher. Não, ele não faz uma análise desse tipo, tá? O protocolo, ele define o seguinte, qual que é o caminho que está livre. Porque quando eu tenho uma topologia dessa, tá? Essa máquina A quer mandar informação para a máquina B. Só que a B já pode estar conversando com a C. A C pode estar conversando com a D. A C já pode estar conversando com a A. Então, existem várias comunicações que já podem estar ocupando uma das interfaces, um dos links de comunicação. Então, qual é o link mais rápido? É aquele que estiver livre no momento que eu quero fazer a transmissão. Tá? Então, isso depende muito de como está feita essa topologia. E isso só acontece com um belo de um protocolo de gestão de comunicação. Tá? Um protocolo que define as regras pela qual eu quero que aconteça a comunicação. E se o canal de comunicação estiver ocupado, qual é a regra que eu uso? Eu espero, eu tento por outro canal, eu espero por tanto tempo, eu tento por outro canal em quanto tempo. Tudo isso faz parte do conjunto de regras do protocolo em questão. Tá? Não é qualquer tecnologia que você vai estar, que você terá a possibilidade de interligar em malha. Tá? Não é simplesmente ter o computador e eu colocar 30 interfaces em cada uma. Essas interfaces têm que trabalhar junto ao protocolo e o protocolo tem que ter um conjunto de regras para gerenciar esse tipo de conflito. Te respondi ou não? Respondeu sim, professor. Obrigado. Ok. Mais alguma dúvida, algum comentário? Ok. Então, conforme eu conversei lá com vocês no início, existe um quadro comparativo de vantagens e desvantagens para cada uma dessas tecnologias, tá? Barramento simples, relativamente confiável, fácil expansão. Estrela, né? O gerenciamento é centralizado dessas comunicações. O anel, todos os computadores acessam a rede igualmente. A malha é com maior redundância e confiabilidade. Né? Mas existem também as desvantagens para cada um desses itens aqui. A gente já discutiu bastante, parte do que a gente falou já está nesse quadro. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Né? Então, não me agrada muito essas aulas de leitura de PowerPoint. Tá? O material vai estar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem pontuar alguma coisa nesse momento, vocês podem estar falando. Ou estar me consultando depois também, através do chat, se surgir alguma dúvida na releitura desse material. Tudo bem? Mas isso aqui é mais um quadro realmente para que vocês tenham a referência de como que a coisa funciona. Seguimos?
Vamos lá. Tipo de comunicação, interface física da comunicação, ao que se refere às interfaces físicas. Para a gente falar das interfaces físicas, a gente começa a falar dos primórdios da comunicação, da primeira interface que foi criada lá atrás, meados de 70, 60, isso daqui foi definido. O primeiro padrão de comunicação foi o RS-232, utilizado em larga escala, tá? Que inclusive é utilizado ainda até hoje. O padrão RS-232 tem um conjunto de normas definido pelo TIA-EIA 232, que define a comunicação serial de ponto a ponto. Tá? A primeira interface de comunicação foi feita para linkar dois equipamentos em informação ponto a ponto. Tá? Então, esse equipamento só fala com esse e esse só fala com esse. Esse foi o objetivo do RS-232. Esse conjunto de normas, ele define os níveis de tensão, a temporização, ou seja, de quanto em quanto tempo eu tenho que transmitir e receber, quais intervalos de comunicação que eu preciso utilizar, define a forma que o protocolo de troca de dados e a disposição mecânica dos conectores. O pino 2 tem que ser RX ou TX, dependendo de ADCE, DTE. Existem muita literatura em cima dessa padronização que vocês podem consultar depois futuramente. Tá? Principais limitações devem-se ao fato da mesma operar por níveis de tensão, ou seja, é uma rede desbalanceada. Vocês estão lembrados desse assunto, do balanceado e desbalanceado? Pois é. O RS-232 é uma rede desbalanceada, que é extremamente suscetível a ruídos. Que tipo de ruído? Ruído eletromagnético. O que inviabiliza a comunicação em distâncias superiores de 10 a 15 metros. Então, o que a norma define? Olha, por se tratar de uma rede desbalanceada, a distância máxima de operação entre dispositivos não pode passar de 10 a 15 metros. Professor, quer dizer que se eu quiser usar com 18 metros eu não posso? Com 18 metros, você não vai atender a norma. Poder, você pode, o equipamento é seu, você vai instalar e vai fazer o que você quiser. A questão é, se der falha e alguém morrer, a rede está com 18, de quem é a culpa? De quem instalou. Simples assim. Se instalou alguma coisa, está fora da norma, você assume a responsabilidade pelo ato que você está respondendo. Mas eu instalei aí fiz uma nova instalação, instalou e fiz em 10 metros de distância. Se alguém morrer, de quem é a culpa? Do fabricante do equipamento, do cara que talvez não tenha usado o cabo normatizado, a instalação talvez não teve o aterramento devido por uma falha de leitura de equipamento, mas você usou a norma, você está coberto pela norma. Entendeu? Essas normas existem exatamente para que haja uma redução no risco. Não é porque eu vou usar... Eu já cheguei a usar a instalação livre de laboratório com 30 metros em RS-232 e não tive problema nenhum. Né? Mas era uma missão que não era crítica, era um sistema laboratorial, de vez em quando o cara fazia um teste, né? Não tinham interferências, ruídos externos que pudessem prejudicar a comunicação. Deve estar rodando até hoje esse negócio. Tá? Mas por norma, o correto seria utilizar até 15 metros no máximo. Está entendido isso? Outra limitação é que o padrão foi desenvolvido para ser uma comunicação ponto a ponto, não permitindo mais que dois dispositivos usem a mesma linha de dados. Então, se eu tiver uma mestre-escravo, eu só tenho um mestre para um único escravo. Se eu tiver uma rede produtor-consumidor,
Eu posso ter produção de 2 elementos e consumo por 2 elementos. Não posso interligar mais gente aqui. Tipo de comunicação, full duplex. Por que ela é full duplex? Ela tem um canal específico para transmitir, isolado totalmente do canal específico para receber. Então, com o protocolo correto, eu consigo transmitir e receber simultaneamente. Por quê? Porque a interface permite. Ah, mas a interface permite, mas eu quero comunicar, hora pergunta, hora responde. Posso trabalhar assim? Pode. Você tem um balde, você quer esvaziar o balde de copo em copo, sem problema nenhum. O balde você consegue virar ele inteiro de uma vez só. Mas não, eu quero tirar aos poucos. Não tem problema. Tá claro o padrão RS232? Dúvidas, comentários? Muito bem. Quando criaram esse padrão, ficaram, putz, mas 15 metros é muito pouco dentro de uma indústria. Eu tenho um galpão de 300 metros de comprimento e eu preciso coletar esse tipo de informação. Essa rede não está me atendendo. Ok. Vamos definir um novo padrão. TIA EIA 422. O RS 422 comunicação extremamente imune a ruídos. Por quê? Porque ela é balanceada. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui embaixo. Eu tenho um par diferencial para transmitir e um par diferencial para receber. Tá? Então, eu tenho redes aqui balanceadas trabalhando na transmissão e na recepção no 422. E uma rede balanceada me permite uma distância de até 1.200 metros entre o mestre e o escravo, entre um produtor e o outro consumidor. Eu tenho essa possibilidade de trabalhar a 1.200 metros de distância entre dois equipamentos. Tá? É mais utilizado em comunicações ponto a ponto, embora seja possível utilizar o mesmo em pequenas redes ponto-multiponto. Para a operação em rede, cada circuito de saída pode ser ligado no máximo a 10 entradas. Ou seja, um mestre com 10 escravos. É isso que ele quer dizer nessa frase. Os dados são transmitidos por uma linha e recebidos por outra. Ou seja, eu tenho um par de transmissão e um par de recepção. Nossa comunicação continua sendo full duplex. Se eu tenho canais de comunicações independentes, eu tenho um full duplex. Seu principal uso é estender a comunicação de equipamentos RS232 a grandes distâncias, de maneira transparente ao usuário, sem a necessidade de grandes alterações. Pode trabalhar com full duplex ou half duplex. Em resumo, imagina que eu tinha um micro e um CLP em 232. E eu preciso jogar esse cara a 1.200 metros. A gente utiliza esse carinha da direita aqui, esse ADA 4520. Ele é um equipamento típico para fazer o quê? Converter o padrão RS232 para um padrão 422 ou 485. Então, aquela rede que só era permitida trabalhar 15 metros, com esse conversor, ela me permite trabalhar com 1.200 metros agora. Tudo bem, senhores? Sim ou não? Ok, só que em 422, o que aconteceu? Eu estou a 1.200 metros e eu não tenho uma comunicação muito exigente. Eu posso fazer o quê? De vez em quando perguntar e de vez em quando receber. Eu não preciso fazer os dois simultaneamente. Eu penso o seguinte, se eu tivesse um único par de cabo, a hora que eu for fazer a pergunta, eu ligo a chavinha da pergunta. A hora que eu for receber a resposta,
eu ligo a chavinha da resposta. Concorda que um único par diferencial conseguiria fazer transmissão e recepção, desde que não fosse ao mesmo tempo? Tá clara essa ideia para vocês? Um único par transmitindo, ora recebendo. Foi exatamente o que eles fizeram na norma RS 485. Tem como principal enfoque a comunicação em rede, ou seja, com apenas um par de fios, é possível se comunicar com diversos equipamentos em redes. Ponto, multiponto, usando o mesmo barramento. Então, aqui eu estou falando de um barramento RS 485. Assim como o 422, o 485 utiliza a linha de dados balanceada. Também permite trabalhar a distâncias de 1.200 metros, de maneira extremamente confiável. Para a operação em rede, cada circuito de saída pode ser ligado no máximo 32 entradas. Só vai poder trabalhar em half duplex. Eu não tenho mais um canal dedicado para cada coisa. Esse único canal transmite e recebe de forma alternada. Eu falei de chavinha somente para ilustrar, hein, pessoal? O 485, o próprio controlador faz essa conversão, ora recebendo, ora transmitindo. Esse chaveamento é eletrônico, é um equipamento microprocessado que tem a capacidade de fazer essa gestão. Recebe uma pergunta, transfere a pergunta. Recebe a resposta, transfere a resposta. E esse mesmo conversor vai atender tanto para 422 a 4 fios, como a 485 2 fios. Transferindo o padrão 232 para esses dois padrões, 422 e 485. Dúvidas? Comentários? Pertinentes? Não pertinentes? Sim? Não? Talvez? Ok, apesar de todo o silêncio, eu não sei se vocês estão acordados do outro lado ainda, é bom que estejam. Levantem a mão aí, quem estiver ativo ainda, por favor, vamos fazer um monitoramento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um pessoal. Tá bom, demoraram um pouquinho, mas acordaram, legal. Pessoal, então, em termos de conteúdo, em termos de apresentação, é isso. Eu sei que existe aí uma ressalva por parte de vocês, não querem ter a voz gravada, né? Provavelmente é algum contrato de direito de imagem, alguma coisa do tipo. Então, a gente faz o seguinte, eu estou interrompendo a gravação e a gente abre um espaço para discussão e esclarecimento de dúvidas aí, se necessário, ok?